Opa, oi, Guess. A gravação ali tá carregando, mas ainda não começou. Hum. Agora sim. Bom, então estamos começando a oficina do Clube de Programação do dia 5 de julho de 2022. A gente hoje vai ter hora júnior e oficina regular, né? Eu já vou começar aí adiantando, né, que nas próximas semanas nós não teremos oficina, nós vamos entrar em recesso devido ao período de férias dos professores, inclusive minhas, né? E aí, depois das minhas férias, eu entro em contato com vocês pela nossa lista de e-mails e também pelo nosso grupo no Telegram. Então, eu vou deixar um aviso na página do Clube de Programação sobre o retorno do Clube de Programação. Provavelmente nós não vamos retomar as oficinas logo assim que, por exemplo, as minhas férias acabem, né? Porque eu quero ter aí uma semaninha para divulgar, para tentar reengajar as pessoas que eventualmente tenham aí deixado o clube de programação na correria aí de final de semestre, né? Muita gente, às vezes, quando começa a chegar ao período de provas, período de exames finais, etc., acaba não conseguindo acompanhar mais o clube de programação. Então, é um período aí, essa primeira semana que eu vou estar de férias, de tentar falar com essas pessoas, tentar motivá-las a retornarem a participar do clube de programação. Aí, a gente voltando, né, do nosso recesso, a gente vai continuar com a nossa jornada de iniciação do clube de programação, né? Lembrando que agora nós teremos a nossa hora júnior 36, e eu até já coloquei aqui na página a programação para as próximas horas juniores, tá? Nós estamos chegando ao fim da nossa jornada de iniciação, e aí vai haver algumas mudanças no clube de programação, tentando, né, tornar o clube de programação até mais atrativo para as pessoas iniciantes, né? E fazer o clube de programação um lugar cada vez mais acolhedor. Então, a gente vai concluir a jornada de iniciação, né, que sempre foi nosso objetivo, ter esse curso catalogado na página do clube, com alguns dos principais assuntos que são cobrados aí em competições de programação, né? Então, hoje nós vamos ver aí a terceira das 4 horas juniores acerca de geometria computacional. Na próxima semana que a gente tiver clube de programação, né, depois do recesso, ainda mais um tópico dentro de geometria computacional. Depois a gente vai ter 2 horas juniores sobre teoria de jogos e a gente vai encerrar a jornada de iniciação. É claro que vários outros tópicos super importantes não apareceram, nem vão aparecer na jornada de iniciação, mas eles já apareceram eventualmente em oficinas regulares e vão continuar aparecendo em oficinas regulares, e aí a gente vai construir uma parte dentro da nossa página do Clube de Programação, catalogando diversos assuntos, né, com os links em que das oficinas regulares ou horas juniores em que esses assuntos aparecem. A gente vai trabalhar aí para construir esse catálogo de assuntos para que as horas juniores voltem a ser aquele espaço em que não muito pré-requisito é necessário. E assim a gente tem um momento ali na oficina que é mais convidativo e mais acolhedor, especialmente os mais iniciantes, porque hoje, com a jornada de iniciação já bastante avançada, já tem muito pré-requisito que a pessoa precisa ter para conseguir acompanhar a mesma hora júnior. E aí, quem está começando, às vezes, pode chegar agora, né, na hora júnior 36, e se assustar com o nível das coisas com as quais a gente tem trabalhado. E nosso intuito não é assustar ninguém, a gente quer que o clube de programação seja bastante multinível e multiobjetivo, né? A gente quer que aqueles que estão treinando para valer, que estão querendo se tornar bem competitivos na maratona de programação, o CPC, tenham que o clube possa servi-los, né, que eles tenham assuntos avançados, que eles tenham treinos avançados dentro do clube de programação, mas a gente também quer que aqueles que estão começando, que querem aprender os conteúdos básicos, que ainda sabem muito pouco, mesmo das coisas super básicas, tipo programação dinâmica ou grafos, e que essas pessoas também não tenham dificuldade de acompanhar pelo menos uma parte significativa, né, da oficina, e que elas não fiquem desmotivadas. Então, por isso, a gente vai retomar um modelo original de hora júnior, né, fora da jornada de iniciação, quando a jornada de iniciação acabar, de modo que seja um espaço mesmo para
para que muito pouco pré-requisito seja necessário, ou até nenhum pré-requisito seja necessário. Gente, então, lembrando que eu coloquei no nosso grupo do Telegram, para as pessoas que estão devidamente inscritas no clube de programação, o link para a presença da oficina de hoje. Não deixem de preencher o formulário para registrar a presença, tá? Isso é muito importante. Bom, vamos lá, então. Eu vou começar aqui para fazer um probleminha aí na hora júnior sobre o assunto de line sweep, né, que foi o que eu elenquei para a nossa hora júnior 36. Esse problema, ele é o problema do bcrowd 1468, é o problema balão, que figurou aí numa maratona de programação de 2013, acho que ele figurou na primeira fase dessa maratona de 2013, ele foi um dos mais difíceis, um dos problemas mais difíceis da prova, talvez o mais difícil, ou o segundo mais difícil, ele foi muito pouco feito, né, assim, pouquíssimos times do Brasil o fizeram, então ele não é um problema fácil, e mesmo nesse assunto de line sweep, existem vários outros problemas aí dos online judges que são mais fáceis, né, do que esse problema, porque esse problema não envolve só line sweep, ele envolve outras coisas, outros detalhes, mas eu gosto de fazê-lo, não é a primeira vez que eu faço esse problema aqui no clube de programação, né, eu já fiz, acho que em 2020, em oficinas regulares, esse problema, mas eu gosto de fazê-lo porque ele é um problema muito completo, assim, ele é um problema desses de geometria, que envolvem um assunto mais avançado de geometria, que é o assunto de line sweep, de plane sweep, junto com situações que a gente precisa tomar cuidado na hora de implementar. Isso é muito comum com problemas, especialmente problemas de geometria, né, que tenham ali certos detalhes que você precisa estar bem atento na hora de implementar para você não cometer, não colocar bugs no código. E aí é uma oportunidade que a gente tem de poder fazer juntos aqui um problema desses e falar sobre esses detalhes, falar sobre essas coisas, né? E além disso, ele é um problema que envolve o assunto de line sweep, com outros assuntos que a gente também já trabalhou aqui na jornada de iniciação, como, por exemplo, programação dinâmica e path compression, né? Compressão de caminhos, que também é um assunto que, enfim, é programação dinâmica, que a gente já trabalhou, por exemplo, quando falou de Make Union Find, né, que utiliza essa técnica de programação dinâmica para encurtar caminhos ou encadeamentos de operações, e também vai aparecer aqui nesse problema. Então, ele é um problema bem completo, assim, por isso que eu gosto de trabalhá-lo, apesar de que problemas um pouco mais simples sobre esse assunto de line sweep também existem, e eles foram, por exemplo, elencados no treino que eu coloquei na página. Coloquei um treino bem legal, preparado com muito carinho aí para vocês, começando hoje, né, no dia 5 de julho, e eu deixei aqui em aberta a data de conclusão desse treino para quando a gente voltar, então, do recesso, tá? Tem um treino aqui que eu coloquei para o pessoal que está fazendo a jornada de iniciação e também para o pessoal mais avançado, né? Ele vai envolver tanto assuntos da última hora júnior quanto esse assunto de plane sweep, né? Especificamente esses 4 problemas aqui do top coder, falam de plane sweep, de line sweep. Super recomendo que vocês façam. Aqui, inclusive, se vocês forem no help, esses 4 últimos problemas, vai ter um material bem bacana sobre line sweep, inclusive mostrando outras aplicações dessa técnica para outros problemas que a gente consegue resolver em geometria com essa mesma técnica, tá? E problemas bem legais mesmo, tá? Então, deem uma olhada, acho que vale a pena, né? E para cada uma desses problemas, tem aqui um problema elencado nesse treino. Tá? Acho que vale a pena vocês treinarem, se manterem ativos, se manterem estudando, né? Sempre estar buscando coisas novas, coisas que vocês não sabem, problemas que vocês ainda não sabem como resolver, porque quando a gente estuda coisas novas, né, se propõe a desafios novos, a gente cresce. Se você fica só fazendo problemas do tipo de problemas que você já sabe resolver, você não está crescendo, não está progredindo. Então, o desafio é sempre tentar aprender uma coisa nova, estudar uma coisa nova e progredir para se tornar cada vez mais competitivo, e não só se tornar cada vez mais competitivo, mas se tornar o melhor programador, uma melhor programadora, né, uma pessoa que tem aí um rol de habilidades mais completo na sua formação.
né, que pode assim, poder encarar uma gama maior de problemas com os quais lidar. Bom, eu estou falando bastante, mas essas coisas são importantes, eu realmente queria falar, queria chamar atenção aqui para todo mundo fazer o treino. Tem ainda mais 3 probleminhas aqui, que eu coloquei nesse treino regular, que envolvem o assunto de fluxos máximos de custo mínimo, que a gente falou na oficina regular da semana passada, e vai falar ainda mais sobre esse assunto hoje, então coloquei mais 3 problemas aqui, bem legais, que vocês deveriam também tentar, né, quem está aí acompanhando esse assunto de fluxos máximos de custo mínimo. Tá bom, pessoal? Bom, é isso, acho que todos os recados estão dados. Agora a gente vai, então, começar a falar sobre o nosso problema aqui do balão. Eu não sei, meu celular está vibrando bastante, quero ver se não tem gente falando alguma coisa lá no grupo do Telegram. Ok, Pietro disse que daqui a pouco entra, beleza. Inclusive, o pessoal que está presente aqui, quem quiser abrir a câmera, fica à vontade, tá? A gente quer manter isso aqui, essa experiência online, o mais próxima do presencial possível. Hoje, infelizmente, está fazendo só online, apesar de eu estar na universidade, né? Essa aqui é a minha sala, mas por uma questão técnica, bom, na semana passada deu vários problemas técnicos, né, em relação a cabeamento de rede, etc., então, e como eu não consegui arrumar os problemas, eu tive que fazer da minha sala mesmo para garantir que não ia ter problemas com a conexão, e aí por isso que eu estou fazendo online, tá bom? Bom, vamos lá. Esse problema balão, qual que é a historinha básica, tá? A gente tem na entrada a descrição de um telhado. Esse telhado, ele consiste em vários segmentos de reta disjuntos, o enunciado, o que é uma coisa bem estranha para um telhado, né? Mas tudo bem, é assim que o problema foi formulado. Então, os segmentos de reta são disjuntos, quer dizer que eles não têm interseção alguma, nem mesmo interseção num único ponto, tá? Então, os segmentos não se tocam. Cada 2 segmentos que você toma, eles não se tocam. Você não tem segmentos verticais, só segmentos horizontais ou inclinados, né? Só segmentos aí ascendentes, descendentes ou horizontais. E o que acontece? Você tem alguns balões que vão escapar do chão, né? Tá rolando uma competição de programação, os balões foram enchidos com gás hélio, né? E alguns desses, e esses balões vão escapar do chão, e conforme eles escaparem, dependendo da coordenada do chão onde eles escapam, algumas coisas vão acontecer, né? Se a gente pega esse balão A aqui, por exemplo, ele vai subindo, 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 vai bater nesse segmento e vai seguindo pelo segmento, porque é um segmento ascendente, né? Ele vai escapar desse segmento, vai bater nesse outro segmento aqui, e vai seguir para a esquerda, e vai escapar desse segmento, e como esse segmento aqui de cima é um segmento horizontal, ele então vai ficar preso nesse segmento horizontal, bem nessa posição aqui, né? A coordenada x igual a 2, tudo bem? Bom, o mesmo destino está reservado para o balão B, né? O balão B, ele vai vir subindo e chegar nesse segmento aqui, que é um segmento descendente, vai vir para cá e vai parar no mesmo lugar que o balão A. O balão C vai ficar preso nesse segmento horizontal nesta coordenada, né? Na coordenada x igual a 6, e o balão D, por outro lado, ele vai bater nesse segmento descendente, e vai escapar do segmento e vai para o céu, né? Vai para o infinito e além, na coordenada x igual a 7, ok? Vai para o espaço. Então, o problema dada a descrição do telhado, né, que é basicamente a descrição dos segmentos, e dadas também as coordenadas onde são soltos os balões, você tem que determinar qual que é o destino de cada balão. Então, se o balão fica preso em algum ponto, você tem que dizer qual é o ponto onde ele fica preso, né? E se o balão escapa para o espaço, você tem que dizer qual é a coordenada x em que o balão escapou, ok? Este é o problema. Aqui, o primeiro caso de teste
primeiro e único, né? Vamos tentar interpretar aqui o caso de teste. O que a gente tem? A gente tem um número de segmentos, aliás, não é primeiro e único, não, são dois casos de teste. Isso aqui é um caso de teste, isso aqui é outro caso de teste, tá? A gente tem aqui 4 segmentos, 4 balões. Acho que esse caso de teste, inclusive, corresponde ao que é ilustrado pela figura. Tá? Então, você tem a descrição dos 4 segmentos. Cada segmento é descrito pelas coordenadas dos dois extremos, das duas extremidades do segmento. Né? Por exemplo, ó, 0, 1, 3, 3. Então, 0, 1, 3, 3 é esse segmento aqui. Tá vendo? E assim por diante. A gente tem aí a descrição dos segmentos, depois a descrição dos balões, né, as coordenadas de onde os balões estão soltos, 2, 5, 8 e 6. Então, aqui é 2, 5, 8 e 6. O C, na verdade, é o último dos 4 balões ali, né, do exemplo, né? E a gente viu que os balões soltos nas coordenadas 2 e 5 param lá no telhado, naquele segmento horizontal, na posição 2, 5, né? Posição 2, 5. Também aqui que esses dois balões, A e B, vão parar. O A e B, né? O balão D, que é o terceiro balão lá do exemplo, a gente viu que ele escapa na coordenada 7, né? Escapa para o espaço na coordenada 7, que é o que está aqui impresso na saída. Já o balão na coordenada 6, a gente viu que ele também vai parar naquele segmento horizontal, né? Que tem y igual a 5, só que na coordenada 6. Né? Foi o que a gente viu que acontece com ele. Ele vem aqui, ele fica travado, fica parado nesse segmento horizontal, na coordenada x igual a 6. Tudo bem? Que é a resposta que a gente dá para esse balão. 6, 5. Ok? Está clara a descrição do problema? Alguém tem uma dúvida sobre a descrição do problema, ou como a entrada é fornecida, etc.? Não? Beleza? Ninguém fala nada? Ah, ok. Acho que não. Valeu, Fernando. Obrigado. Então, vamos começar a conversar um pouquinho, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, tem que olhar já de cara os limites do problema, porque são em torno de 10 na quinta segmentos, em torno de 10 na quinta balões. Então, assim, parece ser... a entrada parece meio grande, e se a gente quisesse fazer alguma coisa mais no estilo de simulação, por exemplo, né? Imagina que a gente vai para cada balão simulando o que acontece com o balão, né? E essa simulação talvez ia resultar, se bem implementado, ia resultar por balão num algoritmo linear, né? Quem sabe, com muito carinho, muito cuidado, a gente conseguisse, em um tempo linear, para cada balão, simular o que acontece com o balão. Aí, como a gente tem 10 na quinta balões para executar um algoritmo que vai levar um tempo proporcional a 10 na quinta, a gente tem um algoritmo aí de tempo cuja ordem de grandeza né, de cerca de 10 na 10. Então, isso não vai passar no time limit de 5 segundos de jeito nenhum. 10 na 10 é muita coisa. Qualquer coisa aí da ordem quadrática, né, ou n vezes c, é uma solução ruim para o problema, né? E mesmo essa ideia de simular o que acontece com cada balão, mesmo esse problema não parece lá muito fácil. A gente precisa pensar um pouco sobre como fazer. Mas fato é que a gente precisa, de algum jeito, já determinar os destinos, não de um balão, de cada balão individualmente, mas a gente precisa, de algum modo, enxergar que este é um problema em que há muita sobreposição de esforço computacional que a gente precisa realizar, né? A gente viu até no próprio exemplo aqui. Uma vez que o destino desse balão A está computado, eu sei qual que é o destino do balão B. Por quê? Porque, olha, o balão A,
ele acabou vindo parar nesse segmento aqui, nesse segmento descendente, né? Que é o mesmo segmento onde o balão B veio parar. Então, na verdade, não importa muito de onde veio o balão, mas a gente sabe que qualquer balão que acabar nesse segmento aqui, ele vai ter o mesmo destino. Ele vai seguir e parar nesse ponto, naquele segmento horizontal. Então, parece que fica meio claro que, à medida que um balão chega em um determinado segmento, né, e não importa exatamente por onde o balão veio, mas todos os balões que chegam em um determinado segmento, não sendo esse segmento um segmento horizontal, eles vão ter todos o mesmo destino final. Sabe Deus onde, né? Sabe Deus vão ficar parados lá num segmento horizontal, ou vão escapar para o espaço, mas todos eles vão ter o mesmo destino. E se não é um segmento ascendente ou descendente, se é um segmento horizontal, mais fácil ainda, né? Quer dizer, todos os balões que chegam num segmento horizontal vão ficar travados ali na coordenada de onde eles chegaram. Então, a questão toda parece que o problema que a gente tem que resolver é saber, para cada segmento, a gente tem que saber qual que é o destino do segmento. Né? Qual que é o destino do segmento, que é o lugar aonde qualquer balão que tenha chegado nesse segmento vai acabar parando. Eu ouvi a campanha tocar, é o Pedro Vinícius que está chegando. Pedro, tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Beleza? Então, vamos lá. Né? Então, a gente tem aqui, né, uma situação de que a gente quer computar os destinos de cada segmento. Né? E, com base nos destinos de cada segmento, a gente consegue computar os destinos dos balões que vão sendo soltos aí do chão. Com base nos destinos dos segmentos, a gente consegue computar os destinos de cada balão que é solto do chão. E veja que os destinos dos segmentos, eles, com base neles, a gente também consegue computar o destino de outros segmentos. Parece que o que acontece aqui é uma certa modelagem da estrutura combinatória do problema em estados, né? Porque se eu sei, por exemplo, que um balão... Opa, essa borracha está meio grande. Tudo bem. Se eu sei... Misericórdia. Se eu sei que um balão que está vindo aqui e bate neste meu segmento S, ele, com certeza, o próximo lugar para onde ele vai é esse segmento R, então está vindo aqui e vem para esse segmento R. Então, eu sei que o destino do R vai ser o destino do S, certo? Então, aqui eu já consigo enxergar uma estrutura de programação dinâmica mesmo, né? Em que os estados dos segmentos, os estados correspondentes aos segmentos lá em cima, no teto, né? Os segmentos que não têm nenhum sucessor, né? Ou seja, o que quer dizer isso, né? Não ter nenhum sucessor? Quer dizer que um balão que chega naquele segmento, ou ele vai acabar escapando para o espaço a partir daquele segmento, ou vai ficar preso naquele segmento, se aquele for um segmento horizontal, né? Então, esses segmentos que não têm sucessores, eles vão constituir aí a base da nossa programação dinâmica. A gente já vai conseguir, sabendo que eles não têm sucessor, a gente já vai conseguir determinar os destinos deles, né? E uma vez determinados os destinos desses caras que não têm sucessor, todos os segmentos que tiverem esses caras como sucessor, a gente também já vai conseguir determinar os seus destinos e assim por diante, né? Então,
se esse meu segmento S1 tem como sucessor o segmento S2, que tem como sucessor o segmento S3, que não tem sucessor, computar o destino do S3 vai fazer com que eu consiga computar o destino do segmento S2, que vai fazer com que eu consiga computar o destino do segmento S1, e se eu consigo saber que um balão solto aqui nessa posição X, o sucessor dessa coordenada, o sucessor desse balão, é o segmento S1, eu também vou conseguir saber o destino desse balão solto nessa coordenada X. Tá legal? Então, a gente tem essa estrutura aí de uma programação dinâmica mesmo, né? Essa modelagem da estrutura combinatória do problema com estados, e o que a gente precisa é calcular os destinos de todos esses elementos, né? Sejam eles segmentos ou sejam eles balões. E veja que o que é importantíssimo aqui para determinar, né, para cada segmento ou cada balão, quem é o seu... para computar, né, o destino desse segmento, desse balão, é importante a gente saber justamente essa informação, né, de quem que é o seu sucessor, quem que é o seu next. Porque estabelecer quem são esses next que vai justamente trazer a modelagem da estrutura combinatória, né? É eu saber, por exemplo, que o sucessor desse segmento S1 e desse segmento S2, ambos são esse segmento S3. Né? Isso cria uma estrutura entre todos os segmentos do telhado e entre os balões no chão. Né? Isso cria aí uma estrutura de sucessores, né? De um grafo dirigido acíclico, né? Em que, para cada segmento do telhado, eu sei o que acontece com o balão quando chega nesse segmento. Eu sei qual é o próximo lugar para onde o balão vai e assim por diante. Né? E é justamente com base nesse gráfico, com base nessa estrutura, é que eu consigo saber e consigo fazer a computação via programação dinâmica do destino de cada elemento, seja ele um segmento do telhado ou seja ele um balão solto do chão. Tá legal? Então, vamos agora, já que a gente já tem várias ideias na cabeça aí, né, muita coisa ainda está escondida embaixo da manga, né, eu não falei nada ainda sobre como que a gente vai computar o sucessor de cada elemento, mas a gente já sabe que, uma vez que o sucessor de cada elemento já está computado, a gente consegue ter os destinos de todos os elementos do nosso cenário, a gente consegue ter o destino de todos esses elementos computados num tempo linear na quantidade de elementos. Né? Por que linear? Porque para computar o destino de um elemento, eu só consulto o destino de um outro elemento. Né? Então, eu faço essa consulta em O de 1, via programação dinâmica, certo? Então, cada estado só depende de um outro estado. Eu tenho essa estrutura que então, que me leva, né, ao algoritmo linear para calcular os destinos de todos os elementos. Né? Linear no número de elementos. Linear aqui em n mais c, né? Uma quantidade aí de cerca de 10 na quinta operações para realizar. Algo tranquilo, super fácil de pagar num time limit de 5 segundos. Tá? Mas isso se a gente tem essa estrutura, essa informação, né, de, dado um elemento do cenário, qual é o seu sucessor, né? Qual é o próximo destino de um balão que chega naquele elemento. Então, a gente precisa agora, vamos esquecer um pouco esse problema aqui, que é um problema de programação dinâmica, moleza, e vamos pensar agora nesse problema que é de geometria mesmo, né? Dado um cenário, tipo esse cenário aqui, como é que eu calculo o sucessor de cada elemento? Como é que eu sei que o sucessor desse balão A é esse segmento aqui?
Como é que eu sei que o sucessor deste segmento aqui é este segmento aqui e assim por diante, né? Porque quando eu olho para os segmentos espalhados no plano, parece que não tem muita relação entre eles, assim, né? Pode ter segmentos, pares de segmentos, que não tem nada a ver um com o outro. Por exemplo, imagina essa situação aqui, esse segmento S1, esse segmento S2. Com certeza, o S1 não é segmento, não é sucessor do S2, e com certeza o S2 também não é sucessor do S1, né? Eles estão aí em posições no plano em que a gente meio que percebe que não tem nada a ver um com o outro. Agora, se houvesse uma situação tipo essa, similar ali ao que acontece nessa figura, né, em que a gente tem um segmento assim, ou aqui nesse meu desenho, a gente percebe que, opa, parece que tem alguma coisa a ver, sim, os segmentos S1 e S2, parece que é uma situação em que eu preciso fazer uma avaliação, porque pode ser que um seja sucessor do outro. Aqui, no caso, o segmento S1 vai ser o sucessor do segmento S2. E por quê? Porque a gente consegue perceber aqui, ó, uma reta vertical que corta o extremo de S2 por onde escapam os balões que batem em S2, né? Quer dizer, os balões que batem em S2 aqui, eles vão escapar pelo ponto A do segmento, não pelo ponto B do segmento. Eu vou convencionar aí que o ponto A de um segmento é sempre o ponto à esquerda e o ponto B do segmento é sempre o ponto à direita, tá? A gente sabe que não tem segmentos verticais, porque isso é garantido da descrição do problema. Então, para todo segmento, eu sempre vou ter o ponto A e o ponto B, né, o ponto A de menor coordenada x, ok? Então, eu sei que o segmento S2 aqui, o ponto por onde escapam os balões que chegam em S2, eles escapam pelo ponto A. Né, é um segmento descendente, não é horizontal. E aí, eu sei que tem uma reta vertical, justamente, que passa pelo ponto A e intersecta o ponto, o ponto não, o segmento S1, né? E aí tudo é uma questão de saber se, quando eu olho para essa reta, né, olhando ela no sentido crescente dos Y, se nessa reta o segmento S1 ele aparece antes ou depois do ponto A. Porque se ele aparece depois, como eu desenhei aqui originalmente, eu sei que os balões que escaparem de S2, né, eles vão parar próximo destino deles, o próximo lugar para onde eles vão, não o destino final, o próximo, o next desses balões, vai ser justamente o segmento S1. Tudo bem? Então, é só uma questão de eu saber, dado o ponto A e dado o ponto B do segmento S1, se o ponto A do segmento S2, ele é o ponto que está estou me ligando aqui. Se ele é um ponto que está à direita ou à esquerda do segmento. Tudo bem? Ou até poderia pensar, dado o segmento S2, né, e dados os pontos A e B do segmento S2, não, pera. Não, acho que é isso aí, é o que eu tinha falado antes. Dados os pontos A e B do segmento S1, o telefone vibrando aqui com se concentra. Dados os pontos A e B do segmento S1, se o ponto A está à direita ou à esquerda aí do segmento S1. Né? E isso a gente faz aí com produto vetorial. Tá? Cuidado, não é só uma comparação das coordenadas Y, dos pontos A do S2 e A e B do S1, porque por mais aqui, né, a coordenada Y,
do ponto A do S1 é maior que a coordenada Y do ponto A do segmento S2, mas podia não ser o caso, né? O segmento S1 podia ser bem grandão. Então, realmente, não é uma questão só de analisar, de comparar as coordenadas, né? Eu preciso fazer justamente um produto vetorial aí, para saber se o ponto está à direita ou à esquerda do segmento. Tudo bem? A gente chegando na chamada. Beleza? Então, a gente precisa, né, não analisar o que acontece aí com qualquer par de segmentos, até porque se a gente fosse fazer um algoritmo que qualquer par de segmentos faz alguma coisa, a gente já teria um esforço computacional aí quadrático no número de segmentos telhado, e isso já seria impraticável para o nosso objetivo. Tá? Mas a questão aqui não é qualquer par de segmentos que nos interessa. A maioria dos pares de segmentos não nos interessa. Né? Os pares de segmentos que nos interessam são justamente esses pares que são cortados aí por uma mesma reta vertical, e não em qualquer posição também, né? Mas justamente nos interessa os eventos, agora vou começar a usar uma palavra um pouquinho mais técnica, nos interessa os eventos em que essa reta vertical corta o extremo do segmento por onde escapam os balões daquele segmento. Né? Então, só nos extremos dos segmentos que a gente vai olhar o que acontece com os balões, né? E poder comparar aí segmentos de reta. De novo, a gente não pode ter um esforço computacional quadrático, porque o nosso número de segmentos é da ordem de 10 na quinta. Então, de nada adianta a gente ter que pegar todo o par de segmentos que são interceptados por uma reta, sendo que essa reta passa aí por um dos extremos, né, de algum dos segmentos, porque se eu considerar todos os pares, ainda assim eu podia ter uma situação, né, de um telhado em que os segmentos são todos assim, ó, né, e aí isso continuaria dando um esforço computacional quadrático. Mas a gente consegue perceber que no momento em que uma determinada reta está passando pelo extremo de algum segmento, né, pelo extremo de algum segmento, todos os segmentos que também estão sendo cortados por essa reta, eu posso ter umas coisas bem loucas, tipo isso aqui, bem grande, que começou aqui e veio para aqui, por exemplo, né? Nos interessa apenas, ou melhor, eu consigo determinar uma organização desses segmentos que estão sendo cortados por essa reta. Eles possuem uma relação, eles são munidos de uma relação de ordem total naquele momento. Eu consigo saber qual segmento está mais embaixo, qual está mais em cima naquele momento. E tendo uma relação de ordem total, eu posso pensar em qualquer estrutura aí, que permita organizar elementos com uma relação de ordem total de modo dinâmico, né, de modo em que a gente consiga inserir elementos e retirar elementos, e como, por exemplo, uma árvore vermelho-preta balanceada, né, uma árvore binária de busca balanceada, uma árvore red-black, ou no caso do C++, que é implementado aí no container set, por exemplo, né? E aí eu sei que operações de inserção e remoção e consulta numa estrutura dessas custam cada uma O de log n, né? E aí, se eu estou numa situação em que, dado um ponto que é o extremo de um segmento
descendente, então eu estou na hora de saber quem que é o sucessor desse segmento S1. Se eu tenho essa estrutura, esse meu set X, esse meu conjunto X, essa estrutura organizada aí em referência a essa relação de ordem total, relação de ordem total, né, se eu consigo ter uma ordem para os segmentos que estão sendo cortados por essa reta naquele momento, basta que eu insira esse segmento S1 no meu conjunto X e, inserindo ele no conjunto X, eu pegue um iterador que aponta ali para esse S1 e veja quem é o próximo cara desse iterador. Né? Faça um J++, um I++, sendo J aí o iterador que aponta para o elemento que eu acabei de inserir nesse set. É só ver quem é o próximo cara dentro desse conjunto, porque é um conjunto que está organizado por uma relação de ordem total. Tudo bem? Então, por mais que essa relação de ordem só seja total para esses caras que estão sendo cortados por essa reta vertical naquele momento, né? Ela não é uma relação de ordem total quando eu olho para segmentos que não tem nada a ver com o outro, né, que não são cortados por uma mesma reta vertical. Por exemplo, se eu pego os segmentos assim, independentes, S e R, desse jeitão, assim, eu não tenho como comparar S com R, né? Eu não consigo saber aí determinar se S precede R ou se R precede S. Mas eu estou falando de uma estrutura que está sendo organizada em referência a uma reta vertical. E aí, com base nessa estrutura, eu consigo saber, né, como que os elementos se precedem, e aí eu consigo saber quem vai ser sucessor de quem. Né? Tudo então, então, nos leva à situação em que o que parece ser importante aqui, para resolver esse problema, é que, dada a descrição do cenário, e todos os segmentos de reta que compõem o cenário, e todos os balões, o que a gente precisa, no fundo, é pegar uma reta vertical e com ela ir varrendo o plano. Né? O que a gente precisa fazer é pegar essa reta vertical e varrendo todo o plano, né? Fazendo justamente o que a gente chama de um plane sweep. Essa técnica, às vezes, ela é chamada na literatura, nos materiais, aí que se encontra na internet, de plane sweep ou de line sweep. Vocês vão encontrar os dois nomes. Né? Faz mais sentido plane sweep, né? Porque é o plano que eu estou varrendo. Eu estou varrendo o plano com uma reta. Mas, às vezes, as pessoas também chamam de line sweep, né? Eu estou varrendo o plano com a reta, então falam line sweep. Alguns falam também straight line. Isso também me parece fazer mais sentido, né? Que é a reta varredora. Eu estou eu estou fazendo um plane sweep com uma straight line. Aí as coisas fazem mais sentido na minha cabeça. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Eu posso pensar em que cada elemento, seja ele aqui um segmento ou um balão, é um evento, né? E, aliás, os segmentos, cada segmento tem dois eventos, né? Tem um evento em que a reta passa pelo ponto A do segmento e tem um evento em que a reta passa pelo ponto B do segmento. E cada um desses dois eventos deve ser considerado, assim como também deve ser considerado para cada balão, o evento quando a reta passa por aquele balão. E assim, com essa reta varrendo o plano, a cada evento, né, a cada momento em que a reta passa ou por um balão, ou pelo ponto A de um segmento, ou pelo ponto B de um segmento, eu vou fazer alguma coisa. E essa alguma coisa que eu vou fazer é justamente em relação a essa estrutura dinâmica, a esse meu set,
X que contém a organização de todos os elementos que estão sendo cortados pela reta vertical naquele momento, né? Então, é uma técnica aí bastante comum em problemas de geometria, a gente faz essas varreduras, sempre mantendo organizado um conjunto com uma relação de ordem total dos elementos geométricos que estão sendo cortados por aquela reta naquele momento da varredura. Ainda que elementos separados do plano, né, que não compartilhem nenhuma reta vertical que os corte em comum, não pudessem ser organizados dentro desse conjunto, mas aí o conjunto, ele, por sua estrutura dinâmica, permite organização em cada evento, né? E só para fechar aqui a explicação, para deixar claro o que a gente quer fazer, então, quais são os eventos possíveis, né? Os eventos possíveis são quando a gente está que nos interessam, né? São quando a gente está tocando o ponto A de um segmento, e aí quando a gente está tocando o ponto A de um segmento, o que a gente quer? Bom, a gente quer, com certeza, inserir esse ponto A, não, desculpa, o que a gente quer, com certeza, é inserir esse segmento no nosso conjunto X. Tem que tomar cuidado um pouquinho, porque apesar de não haver segmentos verticais, e também o problema dá uma garantia para a gente de que não há segmentos que tenham extremos da mesma coordenada. Onde ele fala isso? Uhum. Mas acho que em algum momento ele diz aqui, ele dá uma garantia de que você não tem, de que cada coordenada, em cada coordenada X, ocorre o extremo de no máximo um segmento. Em algum momento, não lembro agora, não estou achando agora, mas em um momento ele fala isso, e isso facilita bastante o problema, tá? A gente tem essa garantia em relação a segmentos diferentes, mas a gente não tem essa garantia em relação a segmentos e balões. Então, eu posso ter uma mesma coordenada X em que ocorre o extremo de um segmento e um balão. E aí eu tenho que tomar cuidado de considerar os eventos na ordem apropriada, porque é importante que quando eu vou considerar o balão, aquele segmento que também está começando naquela coordenada, ou que está terminando naquela coordenada, esse segmento precisa ainda estar no meu conjunto x, né? Ele ainda precisa estar no meu conjunto x, para que ele seja devidamente considerado, né? Porque pode ser que o destino desse balão, ou que o next desse balão, seja aquele segmento S. Então, se um segmento está começando na coordenada x, onde tem um balão, eu preciso considerar o segmento primeiro do que o balão, para que quando o balão for considerado, o segmento já esteja em x. Agora, se eu estou considerando a coordenada x em que termina o segmento, é importante que eu considere primeiro o balão, né, que é quando para que o segmento possa ser considerado, para saber quem que é o next do balão, para depois considerar o segmento, porque considerar o segmento vai remover o segmento S do conjunto X, né? O segmento está terminando naquela coordenada, então ele vai ser removido do set S. Mas antes de ser removido, eu preciso considerar o balão, porque pode ser que esse segmento aí influencie no destino do balão. Tudo bem? Então, basicamente é isso, né? Dados, se eu estou considerando aí um ponto A de um segmento ascendente, o que vai acontecer é que esse segmento vai entrar no conjunto X, e só. E não vai acontecer mais nada, porque eu não estou em condições ainda de determinar quem é o next do segmento S, porque o segmento S é um segmento ascendente. Eu só vou ter condições de considerar o next dele depois, né, quando eu considerar o ponto B do segmento S. Agora, se o segmento S é um segmento descendente, no momento em que eu incluo o segmento S no conjunto X, eu já tenho condições de saber quem que é o next desse segmento S.
Tudo bem? Agora, em relação a segmentos ascendentes, né? Na hora que eu vou remover o segmento S, em relação aos caras que estiverem lá no conjunto X, eu já vou poder determinar quem que é o next do segmento S. Então, resumindo, né? Segmentos ascendentes, eu determino quem são o seu next na remoção do segmento. Segmentos descendentes, eu determino quem são o seu next na inserção do segmento. E tem ali no detalhe de considerar corretamente a questão de balões contra segmentos, né? Se eu vou... quem que vem primeiro, se é o balão ou se é o segmento, como a gente já conversou. E basicamente é isso. Não tem mais muitos detalhes não sobre a explicação da estrutura desse problema. É um problema pesadinho, né? Porque a gente tem duas coisas bem claras, né? A gente tem que fazer um plane sweep para poder determinar o next de cada um dos elementos da descrição do cenário, e ainda uma PD em cima dessa estrutura aí dos next, fazer a PD para determinar os destinos finais de todos os elementos dos cenários, inclusive dos balões, e dos balões é a resposta, né? Dois problemas aí para resolver dentro de um, ok? Eu terminei a explicação da solução do problema. A detalhe, né, eu não comentei um pouco da complexidade dessa primeira parte, eu só comentei a complexidade da segunda parte, que é a PD, que é linear, de elementos da descrição do cenário, mas não falei da complexidade da primeira parte, que é a determinação de quem é o next de cada elemento. Mas fica fácil aqui, né? Eu vou ter todos os eventos que eu consigo identificar já na leitura da entrada, eu já vou ordenar os eventos, né? Ordenar pela coordenada X em que esses eventos ocorrem. Isso é linear no tamanho da entrada, linear não, é um linear com fator log, no tamanho da entrada, essa ordenação. Depois, para cada evento, eu vou ter que fazer operações de inserção, consulta e remoção num set, um número constante de operações de inserção, consulta e remoção de um set por evento. Então, também é linear com fator log, né? Então, a complexidade total aí vai ser linear no tamanho da entrada com fator log. Como a entrada tem tamanho 10 na quinta, isso passa bem de boa aí, sem problemas. Outras perguntas, comentários? Não? Tem mais gente aí? Beleza? Bom, então a gente vai codar, né, esse problema. Vou codar na parte 2 dessa hora júnior. Essa hora júnior, vocês estão vendo, já percebem, né, já conseguem perceber que vai ser bastante grande, até porque na oficina regular depois vai ter um problema só, e eu não vou demorar muito tempo, né, nesse outro problema que a gente vai fazer lá na oficina regular. Então, a gente vai levar mais ou menos aí, acredito eu, que uma meia hora para codar a solução desse problema balão. Antes de codar, eu queria fazer um intervalo já. Aí a gente continua a parte 2 da hora júnior, essa super hora júnior, depois do intervalo. E nesse intervalo, assim, não é só para vocês irem no banheiro, pegarem uma comida, pegarem um café, etc. Mas eu queria que vocês também lessem o problema e refletissem sobre todas as coisas que eu falei nessa primeira parte da explicação da solução. Tentem lembrar de todos os detalhes que eu falei, tentem vocês, com base no que eu falei, estruturar na cabeça ou no papel até essa solução, para que quando a gente começar a implementar, faça um pouco mais de sentido o código, tá? Para que vocês tenham agora uns minutos para refletir isso do que eu falei, porque agora talvez vocês estejam um pouco tontos com tantos elementos, com tanta informação que eu possa ter dado. Tudo bem então, pessoal? Então, agora são 15 para 6, a gente volta às 18 horas. Pode ser? 18 horas a gente volta para a parte 2 dessa nossa super hora júnior de hoje sobre Line Sweep. Ok? Então, até logo.